recebam com muito carinho o nosso diácono Sérgio, que vai trazer a palavra principal hoje, meu irmão Careca. Boa noite, igreja. Boa noite. Mais para frente. Quantos estão com expectativa para hoje? Eu tenho certeza que você não saiu da sua casa e veio esperando algo de Deus. Fez o que você veio, mas primeiro eu creio que você também veio trazer. Quando a gente entrega, o altar lhe devolve. Isso é inevitável. Então eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com uma palavra, com uma resposta. Talvez aquilo que você nem imaginava mais que você ia receber, você vai sair daqui hoje com essa palavra. Eu quero te pedir 2 favores. Primeiro, não se distraia. Fala para o irmão teu lá, não se distraia. Não me distraia. Porque hoje eu vim. Fala, porque hoje eu vim. Fala de novo para ele, porque hoje eu vim enxergar além das impossibilidades. Eu quero te pedir um favor. Outro favor, são 2. Me ajuda a pregar. Não me deixa pregando sozinho. Conforme for aumentando a intensidade, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia. Hoje eu estou sendo meu tecladista aqui, mas tem um fundinho ali e vai ser top, amém? Irmãos, antes de começar, de colocar o texto ali, quero te falar algo. Não espere nada natural de um Deus que é sobrenatural. Eu quero já começar com essa palavra, não espere nada. Se você estiver esperando algo que seja natural, de um Deus que é sobrenatural, esquece. Não tem como. Se você serve, se você crê, se você acredita num Deus que é sobrenatural, pode ter certeza, o que vai acontecer na tua vida de hoje em diante é sobrenatural. Ninguém vai entender, ninguém vai esperar, mas você vai ter certeza que foi teu Deus que fez. Amém? Coloca para mim na tela, por favor. Segundo livro de Reis, capítulo 6. Segundo de Reis 6. E pode ter certeza, aquilo que Deus te falou em tempo de paz, ainda é verdade em tempo de guerra. Porque às vezes a gente recebe uma palavra, às vezes a gente recebe algo de Deus, está tudo em paz, irmão. Só que a primeira guerra que vem, a gente se esquece daquilo que a gente já recebeu e acha que aquilo não é verdade. A palavra vai dizer: o rei da Síria fez guerra, né, 6, bota para mim 6 a partir do 8. 6, versículo 8. Isso. O rei da Síria fez guerra a Israel. Em seu conselho com os oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo por ali. 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que eu tinha avisado. E assim se salvou, não uma, nem 2. 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria o rei da Síria chamou ele, os seus servos, e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém é o rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala, né, ao teu quarto. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, e saindo, eis que a tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos?
16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Próximo. Orou Eliseu. O que Eliseu fez? O que Eliseu fez? E disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo ao redor de Eliseu. Vou fazer uma rápida introdução aqui, até porque hoje não vou me alongar, não vou passar de meia-noite, fique tranquilo. Esse texto, ele vai relatar sobre o rei da Síria. Ele se levanta em guerra com Israel. Isso tudo com permissão de Deus. Deus permite que o rei da Síria, né, nesse período aqui chamado Ben-Hadad, que ele se levanta contra o rei de Israel, que nessa época era o Jorão. Por quê? Nesse período, o povo de Israel estava na sua prática pecaminosa e cada vez mais se afastando da presença, do coração de Deus. E o que Deus faz? Deus, ele permite que esse rei se levante em guerra com eles. E aí, só que Deus, assim, irmão, tem certas coisas na sua vida que Deus permite. E aí, para ver se a gente se aproxima ainda mais, porque a intenção de Deus aqui era o quê? Era que esse povo se aproximasse ainda mais, tivesse a confiança, a certeza que Deus era o Deus de Israel. Então ele permite. Só que assim, ele permite, e do mesmo modo que ele permite, ele usa a boca de um profeta, o profeta Eliseu. Para quê? Para que o povo tivesse a certeza que, está se levantando guerra, mas existe um profeta lá, que eu vou orientar, eu vou falar através dele, para vocês terem a certeza que eu estou no controle e eu estou cuidando de vocês. E é isso que acontece. E às vezes na nossa vida também é assim, às vezes se levanta guerra, se levanta tribulações, só que tenha certeza, Deus está no controle. E muitas das vezes Deus permite isso para ver a nossa aproximação, talvez ainda mais intimidade, ainda mais oração. Porque tem momentos que parece que é por abaixo, a gente está meio abaixo também a nossa oração, a nossa entrega. E isso acontece, irmão, não é só comigo não, isso acontece com todo mundo. E às vezes Deus permite, dá uns apertos para a gente se aproximar ainda mais. Só que Ele sempre te dá a certeza que Ele está no controle. Então assim, irmão, cada barreira que encontramos, fica tranquilo. É a oportunidade de você vivenciar o sobrenatural de Deus. Cada barreira que você encontra na sua vida, tenha certeza, é Deus permitindo para que você viva o sobrenatural dele, para você não tenha dúvida que é Deus na tua vida. É claro, tem situações que você busca, e aí Deus tira a mão, mas Ele é misericordioso, porque é a hora que você, Senhor, me ajuda, Ele vai te ajudar. Amém? E aí o que Ele faz? Ele começa a falar para o rei de Israel o seguinte: o rei lá da Síria está se levantando, ele está indo pelo lugar tal, está fazendo isso. Ele começa a dar pontos que vai demonstrar por onde que ele vai atacar. Para quê? Para que esse povo para que esse rei comece a se defender, ou comece a sair fora. Tanto é que ele fala, não só uma ou duas vezes que ele conseguiu se livrar. E aí, chega um momento que o rei da Síria fala assim: como é que eles estão sabendo disso? Como é que eu vou atacar por aqui e eles não estão mais? Como é que eu vou armar meu acampamento aqui e eles não estão mais? Alguém está falando para eles. Não é possível. E ele chega um momento que ele chega a falar assim: é algum dos meus oficiais que estão falando isso. Por quê? Aquilo que eu falo no secreto, ele está sabendo lá. Como se pode? E aí que ele fala? E um dos servos dele fala assim, um dos oficiais: não, meu senhor, existe um profeta lá que está em Israel, que está falando tudo que você fala aqui, entre a gente e no teu quarto. E aí, eles já estão se precavendo sobre essa guerra que está se levantando. Só que chega um momento que esse rei da Síria fala assim: é esse profeta? Então faz o seguinte, vá lá e prende ele. Ele está atrapalhando meus planos. Porque é assim que faz, irmão. Porque quando começa a atrapalhar os planos do inimigo, o que ele faz? Ele começa a tentar algo para te prender, para te parar.
E o que ele faz? Ele vai lá, vamos cercar eles de noite. Estou dando só uma rápida introdução aqui para vocês começarem a entender e inserir no texto comigo. E a palavra vai dizer que eles chegam à noite e cercam a cidade. E quando chega de manhã, o servo de Eliseu, o moço, ele olha e fala: estamos cercados. E agora? E aí ele fala: fique tranquilo, porque o que está conosco são maiores, são mais numerosos. E quando eles chegam lá, eles começam a olhar, e eu começo a entrar no texto, na palavra. Eliseu e o moço, seu servo, eles chegam a olhar aquela cidade cercada em volta deles. Só que assim, se você analisar, os dois estão olhando para a mesma direção, só que os dois estão vendo algo diferente, estão vendo cenas diferentes. Um está olhando a realidade natural e o outro está olhando a realidade o quê? Sobrenatural. É a mesma coisa esse microfone aqui. Para ele funcionar, irmão, existem ondas eletromagnéticas aqui. Para o seu celular funcionar, existe. Você, aos olhos naturais, você não está vendo, mas existe. O mundo espiritual também é a mesma coisa. Então, se você olhar pelos olhos naturais, você não está vendo, mas que ele existe, existe. E se você não se posicionar e buscar para você ver isso no mundo sobrenatural, no sobrenatural, você não vai conseguir. Por quê? Muitas das vezes a gente só está focado no natural e a gente esquece que existe o sobrenatural. E o natural, irmão, ele vai a todo momento tentar sabotar o sobrenatural. Ele vai colocar dúvida em você, dizer assim: como vai ser? E agora? Como vai acontecer? Será que foi verdade aquilo que falaram? Será que aquilo foi verdade? Que um dia foi prometido? E aí começa, por quê? Você olha para a tua realidade e você olha para aquilo que foi prometido e você começa a colocar dúvida em cima daquilo. E é natural, irmão. Por quê? Porque o teu olhar só vai ficar focado no natural. E sempre que ficar focado no natural, você vai esquecer de olhar para o sobrenatural. E foi isso que aconteceu. O moço, o servo, só estava olhando para o natural. E Eliseu, ele já estava com o olhar do sobrenatural. E às vezes, irmão, a gente recebe uma palavra e a gente acredita muito mais naquilo que talvez o inimigo está falando, talvez aquilo que as pessoas estão falando, talvez que aquilo que até teu chefe está falando, mas você esquece daquilo que Deus já te falou. E deixa eu te falar, irmão, não limite o seu futuro baseado no teu presente. Não limite aquilo que Deus já depositou no seu coração um dia com a tua realidade hoje. Eu costumo dizer uma frase aqui, que o teu futuro para Deus já é passado, irmão, ele já esteve lá. Se ele já prometeu, porque aquilo já é uma realidade, porque quando Deus fala, Deus cria. Então aquilo já é uma realidade. E eu te falo nessa noite aí, começa a duvidar das tuas dúvidas, mas não duvide daquilo que Deus já te falou. Começa a duvidar daquilo que você está vendo no natural, mas não duvide daquilo sobrenatural. Porque você serve um Deus que é sobrenatural. Então não queira viver algo esperando no natural somente. Não espere nada de Deus, irmão, que não seja sobrenatural. Porque Ele é um Deus sobrenatural. E aí, irmão, independente do cenário, das circunstâncias, irmão, eu não posso iniciar agora eu vou começar realmente a entrar no texto. Eu não posso iniciar essa mensagem, esse texto, sem que você tenha um pouco de, vamos dizer, uma injeção de fé. Porque não tem como, irmão, você viver um sobrenatural, não tem como você viver algo acima da realidade terrena, se você não tiver fé. Não tem como. Não tem como. Eu costumo dizer que assim, fé, irmão, é igual uma certidão de garantia, né? Que você recebe por escrito, né? E aí você se baseia naquilo ali como uma realidade, que aquilo já é teu. E aí pela fé você recebe uma promessa. É como se você estivesse recebendo ali um certificado. Talvez aquilo ali não seja teu no teu momento ali, mas já foi escrito para você. Talvez se hoje o Léo tivesse um certificado colocando o carro dele no meu nome, o carro já é meu? No certificado ele não consegue nem mais vender o carro sem minha permissão.
já é meu por posse. Mas ele fala assim para mim, ó, só vou te entregar o carro em dezembro. Beleza, mas eu sei que é meu. Ele já passou pro meu nome, já é meu. E assim é a fé, irmão. A fé é um ato de dar substâncias. É trazer a realidade. Primeiro a gente precisa crer, antes de a gente ver. Porque a gente tem uma mania de primeiro querer ver, irmão, para depois crer. Aí não é fé, irmão, aí é constatação. Fé não, fé é convicção, é diferente. É diferente, constatação para convicção. Convicção, você está convicto que aquilo vai acontecer. A fé, irmão, ela trabalha no presente. Quando é liberada uma palavra, eu tenho certeza que aquilo já é meu, é o presente, já é meu. Vai acontecer daqui um mês, daqui um ano, aí Deus sabe, mas já é meu, um dia vai acontecer. Agora, esperança é diferente, irmão. Eu espero algo que possa acontecer ou não acontecer. Fé não, irmão. Fé, se Deus já liberou, já aconteceu no mundo espiritual. Eu só espero aquilo se tornar na minha área natural. Só isso. Só que para isso você precisa de fé, irmão. E aí, agora começa a entrar no texto. O profeta Eliseu, ele começava a falar, né, como vimos no texto. Ó, não vai por ali, os caras estão vindo por aqui. Ele começava a dar dica, né, devido às precauções sobre o ataque inimigo. Só que aí, eu quero te falar essa noite é o seguinte: Eliseu, irmão, era um profeta. O que Eliseu era, Léo? O que o profeta faz, Léo? O que o Eliseu era? O que o profeta faz? Ou seja, você está me dizendo que ele só estava cumprindo o chamado dele. E às vezes, irmão, é assim que acontece. O inimigo se levanta só porque você está começando a seguir o teu chamado, está cumprindo o propósito para aquilo que Deus te chamou. O que ele estava fazendo ali, ele estava cumprindo o chamado dele. Ele era profeta. E Deus falava com ele. Então ele só estava fazendo aquilo que Deus liberava para ele falar, irmão. E é assim que acontece. Às vezes você fala assim, não sei por que a guerra está se levantando inimigo, se levantando guerra. Fique preocupado se não se levantar. É porque você não está no propósito. Agora, se você está no teu propósito, no propósito de Deus, seguindo o propósito de Deus, de caminho da promessa, pode ter certeza, o inimigo vai se levantar. Mas a boa notícia é, sempre que você estiver no propósito de Deus, pode ter certeza, Deus vai te proteger, para proteger o propósito dele. Porque o propósito é de Deus, irmão. Só que ele te usa como instrumento para que se cumpra. Até porque se você não quiser, ele vai usar outro. Mas existe um propósito para cada um de nós aqui. Um propósito que Deus já depositou para que se cumpra. Então, irmão, toda vez Deus vai proteger você para proteger o propósito. Existia um propósito para o povo de Israel. Ele precisava ser protegido. Por mais que cada dia mais aquele povo em pecado se afastasse do coração de Deus, mas existia uma promessa. E Deus não queria perder aquele povo. Então o que ele faz? Ele permite a Síria se levantar e, consequentemente disso, ele começa a trabalhar naquele povo, dizendo, ó, eu estou cuidando de vocês. A guerra está se levantando, mas é um propósito. Eu estou cuidando de vocês. O segredo, irmão, não tá nas coisas que acontecem, no ambiente que acontece, mas está do modo que você vê a situação. Ali, o moço estava vendo o quê? A realidade natural. Eles cercados. Mas Eliseu estava vendo já para o lado sobrenatural. Ou seja, a realidade dos céus. E tudo depende, irmão, do modo que você vai olhar a tua situação, a tua dificuldade. A fé, ela não nega a realidade. Existia aquele exército envolvendo eles ali? Existia, irmão. Só que foi preciso o profeta falar assim, Senhor, orar e dizer assim, abre os olhos do meu servo, para ele ver que estamos cercados sim. Mas existe também um exército que nos protege. E foi isso que ele fez.
Quem crê aqui que existe um Deus que muda história? Quem aqui crê que existe um Deus que muda a realidade? Quem crê aqui que existe um Deus que muda toda e qualquer circunstância? Então, se você crê, irmão, para de querer esperar algo natural de um Deus que é sobrenatural. Não tem como, irmão. Pare de viver o sobrenatural baseado no teu natural. Porque às vezes é assim que a gente espera, irmão. A gente quer andar pela lógica da terra. Só que a gente tem que começar a andar, irmão, pela lógica do céu, irmão, que é diferente. Não faz sentido você crer num Deus sobrenatural, você servir um Deus sobrenatural e querer viver somente algo natural. Como vai acontecer? Eu não sei. De que forma vai acontecer? Não imagino. Para muitos talvez não vai fazer sentido. Talvez nem eu vou entender. Mas Deus vai fazer, irmão. De que forma? Eu não sei. Mas Deus vai fazer. Até porque, irmão, milagre não se explica, milagre se vive. Então, como vai acontecer? Eu não sei. De que forma? Eu não sei. Talvez vão olhar para você e falar assim: é impossível. Mas eu sirvo um Deus que é sobrenatural, que é um Deus do impossível. Impossível para você que está vendo o natural, mas para mim não é impossível, porque eu olho com a lógica do céu, e a lógica do céu é o quê? É fé, é viver o sobrenatural. Para de querer colocar, irmão, o teu olhar no natural. Você serve um Deus sobrenatural. Então não tente entender como vai acontecer. Só confie na palavra que vai acontecer. Porque se Ele falou, já aconteceu no mundo espiritual, irmão. Segue no caminho, segue no propósito. Amém? Vem comigo. Deixa eu te falar, irmão. Vou abrir o coração para vocês. Não era essa mensagem que eu ia trazer hoje. Eu tinha uma mensagem para esse dia aqui. A sua até sabe, né, sua? Só que Deus é especialista. Faltando 2 dias para você dar a palavra, e falou assim: não é isso que eu quero que você pregue nesse dia. Eu quero outra palavra. E aí, irmão, assim, a outra estava queimando, mas Deus me entregou essa. E essa aqui, para quem está aqui, é para quem precisa ouvir essa. Porque, irmão, a gente é crente e a gente ora antes de a gente dar a palavra. Então, assim, Deus tem uma palavra para quem está aqui hoje. Não se preocupe se as cadeiras estão vazias, quem não veio, porque essa palavra é para quem está aqui hoje. Amém? E às vezes, irmão, você recebe uma palavra e às vezes você começa a colocar em dúvida. Como eu disse, você olha para o teu natural e começa a colocar em dúvida. Só que, irmão, sabe por que o inimigo ele começa a te colocar em dúvida? Porque talvez, irmão, e ele sabe, ele acredita até mais na promessa que você recebeu do que você mesmo. Porque ele sabe, irmão, que quando Deus fala, Deus cumpre, irmão. E aí ele sabe, irmão, que quando Deus fizer, se concretizar aquilo que ele falou, ele sabe que a tua família ele não leva, o teu negócio ele não leva, na tua vida sentimental ele não mexe. Ele sabe que nos teus sonhos, a tua paz ele não tira, a tua alegria ele não tira. Ele sabe, porque quando o inimigo sabe que quando Deus libera uma palavra para a tua vida, irmão, ela não volta enquanto ela não se cumpre. Então, ele sabe que quando Deus fala, irmão, já aconteceu. O que ele vai fazer? Ele vai usar o natural, que é onde que você está vendo, para tentar te colocar dúvida e falar assim: ó, não tem como isso acontecer. Olha para a tua realidade. É impossível. Será o que você ouviu? Será que foi verdade? Ou você entendeu errado? Porque ele começa. E aí, irmão, você vai para a palavra. Você tem um Deus que fala com você. Você tem um Deus que tem boca e fala, tem ouvido e ouve, escuta. Então ele vai falar, irmão. Então, toda vez que o inimigo tentar colocar dúvida no teu coração, vai para a palavra, irmão. Todo mundo aqui nasceu, irmão, com um propósito. E assim, nada foi pego de surpresa. Você não nasceu por um acaso. Então existe um propósito para você. E muitas das vezes a gente começa a querer viver como independente de Deus. Talvez às vezes você começa a tomar algumas decisões que às vezes você nem consulta Deus. E aí você quer colocar na conta de Deus, né? E é assim que acontece. E queria iniciar aqui agora.
Vou dar uma aceleradinha aqui por causa da hora aqui com vocês aqui, mas fica tranquilo, irmão. Aquele povo ali se viram cercado naquela situação. E às vezes a gente se vê assim, irmão. Às vezes se olha para a nossa situação, para a nossa realidade e se vê cercado. Só que assim, a gente tem que colocar em mente, no nosso coração, o seguinte: toda essa dificuldade é proporcional àquilo que você vai viver. Tudo aquilo que levanta a altura que você está vivendo é a altura daquilo que você vai viver. Serginho, está difícil, está pesado. Vai ser proporcional àquilo que você vai viver. O inimigo sabe, irmão, que aquilo que Deus já liberou para a tua vida, que vai acontecer, ele começa a levantar aquilo proporcional, para te realmente colocar dúvida. Olha para Moisés, irmão. Moisés, ele enfrentou a oposição de Faraó, mas decidiu viver o propósito de Deus. José, quando descobriu o seu propósito, ele enfrentou o quê? A oposição dos irmãos. Davi enfrentou a perseguição de Saul. Neemias, quando recebeu a autorização do rei para construir os muros de Jerusalém, se levantou os inimigos, irmão. Jesus, cara, quando começou seu ministério aqui na terra, começou a levantar o quê? Os fariseus, irmão. Começou a se levantar porque ele sabia que o propósito era grande. Agora responde aqui para mim. Você lembra aquilo que Deus fez através da vida de Moisés? Você consegue lembrar aquilo que Deus fez através da vida de Neemias, de Davi, de Jesus? Que ele fez usando Jesus aqui na terra? Então, irmão, aquilo que Deus vai fazer na tua vida é infinitamente maior daquilo que está se levantando contra você. Porque, irmão, a Bíblia é muito clara com isso. Tudo aquilo que se levantou contra eles, contra todos esses que eu falei aqui, toda a oposição, aquilo que Deus fez foi muito maior. Então não tem como ser diferente com vocês. Então entenda, o propósito que Deus tem para a sua vida é infinitamente maior. Mas a oposição está grande, mas a guerra está grande, mas a guerra está difícil, o Senado está desfavorável. Mas fica tranquilo, a vitória vai ser ainda maior. Amém? Primeira lição que eu aprendo com esse texto: cumprir o propósito de Deus para você descobrir quem são seus inimigos. Quando Eliseu começou a cumprir o propósito dele, ele começou a descobrir quem eram os inimigos dele. E é assim que acontece, irmão. E essa é a primeira lição que eu tiro desse texto. Quando você começa a cumprir o propósito de Deus, irmão, você começa a descobrir quem são os seus inimigos. Segunda lição que eu aprendo com esse texto: nada pega Deus de surpresa. Nada pega Deus de surpresa. A circunstância pode mudar? Pode mudar. Mas o Deus não muda, irmão. O cenário pode mudar? Pode mudar. Você vê que à noite estava tudo bem, irmão. O texto vai dizer, eles foram dormir, estava tudo tranquilo. Mas quando amanheceu, eles estavam cercados. Eles estavam totalmente cercados. Ou seja, e é assim que acontece na nossa vida. Da noite para o dia, do nada, a gente se vê cercado por uma situação. A gente se vê cercado por um cenário desfavorável. Mas deixa eu te falar, as situações podem mudar, o cenário pode mudar, mas Deus continua o mesmo, porque o Deus é o Deus imutável, irmão, Ele não muda. Aquilo que Deus te falou em tempo de paz, irmão, ainda é verdade em tempo de guerra. Não mudou. Não permita que a circunstância atual te faça mudar aquilo que Deus já te liberou no sobrenatural. Porque em todo momento, como eu te falo, o natural vai tentar sabotar o sobrenatural. Esse é o papel do inimigo, irmão. Aquilo que Deus te fez ouvir um dia, ainda é verdade no dia de hoje. Aquilo que Deus te fez ouvir, irmão, no tempo de paz, como eu disse, ainda é verdade em tempo de guerra. Aquilo que Deus te fez ouvir lá no monte, ainda é verdade quando você está no vale. Aquilo que Deus te falou no dia anterior, ainda é verdade no dia seguinte. Deus é imutável, irmão. Ele não muda aquilo que Ele liberou. Quem muda somos nós. E aí só atrasa o processo. Só atrasa. Mas se Deus falou, Deus vai fazer. Se Deus falou, já é uma realidade. Ele vai cumprir. Deus não depende, irmão, de condições terrenas
para cumprir aquilo que ele vai fazer na tua vida. Quando ele te libera uma promessa, ele não está preocupado com quanto você tem na conta. Ele não está preocupado como está a sua vida atual. Se ele disse que ele vai fazer, ele vai fazer. Então, irmão, não troque a palavra que você já recebeu de Deus pelo momento atual. Amém? Porque você, irmão, não é o teu momento. Entenda isso. Você não é o teu momento. No versículo 15, vai dizer que o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? Fé, irmão, não é dúvida, fé é certeza. Eu não sei como vai ser, mas se Deus falou, irmão, vai fazer. Ali, aquele servo começou a colocar em xeque o seguinte: e agora? O que vamos fazer? E a primeira resposta que Eliseu dá é o seguinte: ele ora a Deus e fala: abre os olhos sobrenaturais do servo, para ele enxergar e ele ver o que eu estou vendo, para ele ver a realidade do sobrenatural. A fé, irmão, ela não pode respeitar a realidade. Entenda isso. A fé, ela não pode respeitar a realidade. Não pode. Quando você se posiciona em fé, você está declarando para a tua realidade que aquilo não te define. Então era aquilo que Eliseu estava falando para o moço: Senhor, abre os olhos dele, faça ele enxergar o que eu estou enxergando. Aquilo mudou aquela realidade ali. Existia aquela tropa? Existia, irmão. A fé, ela não nega a realidade. Só que ele precisava abrir os olhos dele naturais. E o que Deus me trouxe aqui hoje, para que você comece a se mover pelo olhar sobrenatural, pelo olhar da fé. Porque às vezes, irmão, a gente está numa correria do dia a dia, que às vezes se esquece que a gente serve, a gente crê num Deus sobrenatural. E que aquilo que Ele vai fazer, irmão, às vezes a gente fica esperando que seja algo natural. E não é. Por isso que eu falo, quando a gente olha para a nossa realidade, nem a gente mesmo acredita. Mas o inimigo sabe, irmão, o que vai acontecer. Ele sabe que quando Deus fala, Deus cumpre, irmão. E se Deus falou, irmão, esquece. Se Deus falou, não importa. Se Deus falou, vai para cima. Se Deus falou, vai na fé. Se Deus falou, é real. Por mais que você não esteja vendo ou sentindo, irmão, vai, segue. Eu preciso primeiro, irmão, enxergar o que Deus está falando. E era isso que Eliseu queria mostrar para o servo. Como assim, Serginho? Eu preciso enxergar? Quando Deus fala com você, você precisa enxergar aquilo que Deus está falando. Você começa a visualizar aquilo no mundo espiritual como aquilo já é uma realidade. E então você começa a acessar aquilo que Deus está falando. Primeiro Deus fala, você visualiza e você começa a se direcionar, se posicionar em direção daquilo que Deus falou que vai fazer. E aí o que ele estava falando ali? Olha, abre os olhos dele, para que ele veja o que eu estou vendo. Ou seja, ele estava colocando para o moço o seguinte: começa a enxergar o que eu estou enxergando, que você vai viver o que eu estou vivendo. Porque ele andava junto com o profeta. Então, irmão, não tem como você andar junto com o profeta e você não viver o que o profeta está vivendo. Não tem como. Então, eles estavam olhando para o mesmo local, na mesma direção, mas estavam com um olhar com uma perspectiva diferente. Um olhando natural, um olhando sobrenatural. Samuel, quando foi à casa de Jessé, ele ungiu Davi. Davi, a partir daquele dia, ele tinha a convicção de quem ele era. Ele tinha a convicção que ele tinha uma aliança com Deus. Quando ele enfrentou Golias naquele campo de batalha, irmão, não chegou ninguém falando para ele: vai que Deus é contigo.
Não chegou ninguém falando para ele assim, ó, vai que tu vai vencer. Não foi isso. O que ele falou? Quem é esse circunciso que pensa que é? Quem é? Eu tenho uma aliança com Deus. Por quê? Lá no dia, lá na casa de Jessé, lá quando ele recebeu lá de Samuel, ele já não tinha mais dúvida que ele tinha uma aliança com Deus vivo. Então, aquele momento ali não ia definir ele. Ah, mas aquele ali era um gigante que venceu todas as batalhas. É, mas eu sirvo um Deus que nunca perdeu uma batalha. E era isso que Eliseu também estava falando para ele, ó, fica tranquilo, porque eu sirvo um Deus sobrenatural que nunca perdeu uma batalha. Estamos cercados, sim, estamos cercados no natural, mas no sobrenatural estamos protegidos por um Deus vivo. Por quê? Eu tenho uma aliança com esse Deus. E era isso que ele estava querendo mostrar para ele. E é isso que precisamos entender essa noite. Que fé é convicção. Aquilo que Deus te falou em tempo de paz, irmão, ainda é verdade em tempo de guerra. Tem gigante se levantando? Fica tranquilo, irmão. Existe um Deus também que te protege. Fica tranquilo. Nenhum gigante, nenhuma adversidade, nenhuma situação contrária pode matar a palavra que Deus já liberou sobre a tua vida. Porque, na verdade, ele vai se levantar, irmão, para tentar te colocar dúvida sobre aquilo que Deus já liberou sobre a tua vida. Como vai ser, de que forma vai acontecer, será que vai acontecer? Será que você ouviu certo? Será que você ouviu bem? Porque ele sabe, irmão, que já é uma realidade. E a gente tem que começar a entender o seguinte, que fé, irmão, a gente tem que colocar no campo do sobrenatural. Talvez hoje você está enxergando gigante, né? E até a palavra vai dizer que, até Coríntios vai dizer sobre isso, né? Que não atentando para as coisas que se vê, mas pelas coisas que se crê. Porque se você ficar olhando para aquilo que você está vendo ali no natural, você vai se decepcionar, irmão. Principalmente com pessoas. Esteja pronta para se decepcionar com pessoas, irmão. Porque é natural, irmão. Está ali. Você está vendo, está lidando. Então, se você está vendo, irmão, gigantes se levantando, situações contrárias se levantando, tentando roubar a tua paz, tentando roubar aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, irmão, fica tranquilo, porque vai passar, irmão. Porque aquilo que se vê é passageiro, aquilo que não se vê é eterno. Não tem como, irmão. E aí, no versículo 16 e 17, o profeta respondeu: não tenha medo. Versículo 15, versículo 16, versículo 17. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos, carro de fogo, ao redor de Eliseu. E se você ver no texto, ele vai dizer que orou. A oração, irmão, grave isso, a oração é a chave para discernimento da estratégia do inimigo. Ele orou para discernir, irmão, para aquele moço ver e discernir a estratégia do inimigo. E é através da oração que você consegue discernir aquilo que o inimigo está tramando contra você. E sabe qual é interessante, irmão? Que quando você entra numa oração, você leva o que é teu, irmão. Mas quando você sai da oração, você traz o que é dele. É sempre assim, irmão. Você entra na sua oração, você começa a levar tudo aquilo que você está precisando. Eu quero isso, preciso disso, entrega isso. Mas quando você sai, irmão, você sai cheio dele, daquilo que ele tem que liberar para a sua vida. E muitas das vezes não é aquilo que você queria ouvir, irmão. Esteja atento para isso. Porque ele deixa até você falar, irmão. Mas se você deixar ele ouvir, você vai ver que muitas das vezes ele vai falar até algo que você não queria ouvir. Mas você precisa ser obediente. E
depois de se verem cercados, né? É notório que o servo ficou com medo. Ele falou assim: e agora, o que faremos? E agora, o que faremos? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim: não tenha medo, porque aquele que está conosco, é mais poderoso, é mais numeroso. Primeira lição que eu aprendo: cumprir o propósito de Deus faz a gente descobrir quem são os nossos inimigos. Segunda lição que eu aprendo: nada pega a Deus de surpresa. E a terceira lição que eu aprendo: eu posso decidir enxergar pela vista do natural, ou eu posso decidir enxergar pela vista do sobrenatural. Hoje você tem essa escolha, irmão. Eles estão no mesmo lugar, olhando para o mesmo local, mas enxergando de uma forma natural e o outro enxergando da forma sobrenatural. E tudo depende, irmão, da perspectiva de como você olha a situação. Tudo vai depender de conforme você olha a situação contrária que está surgindo, está se levantando contra você. Muitas das vezes, a fé vai mudar as situações. Mas em alguns momentos, a fé vai mudar o modo de você enxergar a situação. A fé, irmão, é como uma lente que você coloca e você vê com uma outra perspectiva. Um outro olhar. Porque no natural, estava ali aquele exército. Mas ele precisava enxergar aquilo no sobrenatural. E aí o que ele fala? Senhor, abre os olhos para que ele possa enxergar. E aí eu te falo essa noite: o que você está vendo? O que você está enxergando? Com os olhos naturais ou com os olhos sobrenaturais? Porque tudo depende da perspectiva de como você está olhando a situação que você está enfrentando, as guerras que você está lutando. Tudo vai depender do teu olhar, da tua ótica. E Serginho, qual é a diferença? Qual é a diferença de olhar para um olhar natural e para um olhar do sobrenatural? Sabe qual é a diferença, irmão? A diferença é que Golias, na vista, aos olhos naturais, Golias via um grande guerreiro que nunca perdeu uma batalha. Mas a fé fez Davi enxergar uma oportunidade. A vista vê vários leões famintos dentro de uma cova, mas a fé vê um anjo do Senhor fechando a boca dos leões. A vista vê uma fornalha 7 vezes mais aquecida, mas a fé faz a gente enxergar a fornalha, irmão, aquecida, mas a fé vê a gente enxergar 4 homens na fornalha. A vista vê Lázaro morto, fedendo, podre, mas a fé vê Lázaro vivo, saindo. A vista vê apenas uma cruz e um ponto final, mas a fé faz enxergar a ressurreição do terceiro dia, o início de um novo tempo, de uma redenção, de uma salvação na história da humanidade. Essa é a diferença do olhar. Depende de como você está vendo, depende de como você olha a tua situação. Os problemas vão existir, irmão. É real, está ali, mas como você está olhando para ela? No olhar natural ou no sobrenatural? E hoje você está aqui para decidir isso, irmão. Como você vai olhar a tua situação? Porque problemas todos vão enfrentar, irmão. O inimigo vai se levantar para todos que estão no caminho do propósito. Se existe um propósito, se você está em direção à tua promessa, irmão, fica tranquilo. Porque da mesma forma que ele se levantou, existe também um exército te protegendo. Porque Deus faz isso, irmão. O propósito é do Senhor. Então ele vai te proteger, para proteger o propósito dele. É sempre assim. Ele vai proteger você para proteger o propósito dele. Porque precisa se cumprir. Ele falou que vai acontecer, então precisa se cumprir. E ele vai te proteger.
E aí, o que Eliseu fala? Ora e pede para enxergar. Em nenhum momento, Eliseu falou assim: Senhor, elimina meus inimigos. Eliseu não falou isso. Mata eles. Não. O que Eliseu quis dizer aqui? Senhor, ilumina a tua presença. Senhor, faz ele enxergar. Abre a visão dele, para que ele veja que o inimigo está ali, mas que o meu exército também está. A prova da presença de Deus, irmão, não é a ausência de problemas. A prova da presença de Deus não é as dificuldades acabarem, mas que Ele está com você em meio às dificuldades. Andar com Jesus não é garantia de mar calmos, irmão, mas é garantia que Ele estará em você em meio à tempestade. Andar com Jesus não é garantia que você não vai ser jogado numa fornalha, mas que Ele estará com você em meio à fornalha. Não é que você não vai ser jogado numa cova de leões, mas que Ele estará com você em meio à cova. Essa é a garantia da presença de Deus. Que até que Ele te protegeu, até que Ele esteve com você. Olha quantas lutas você já passou. Olha quantas coisas você já viveu no teu passado. E até que Deus te sustentou. Olha tudo aquilo que você já viveu. E fica tranquilo, porque a provisão sempre estará no lugar da promessa. Quando Eliseu orou e pediu para que Deus abrisse a visão do moço, o exército não veio, o exército do Senhor já estava lá. Ele só pediu para que abrisse os olhos dele, para que ele visse, porque ele já estava vendo o exército lá. Quem lembra de Elias? Vá lá no Querite. Eu já enviei, já mandei mensagem para os corvos. Ou seja, a provisão sempre vai estar já no lugar da promessa. E eu acho interessante isso, que quando Eliseu orou, Deus não eliminou os inimigos. A oração foi: ilumina a tua presença, abre os olhos dele e faça ele enxergar. A nossa oração hoje deve ser: Deus, ilumina a tua presença, me faça enxergar aquilo que eu preciso enxergar nos olhos naturais, aquilo que o Senhor já me falou que vai fazer, mas a minha realidade não deixa eu enxergar aquilo que o Senhor vai fazer. Porque, como eu disse, a todo momento o natural vai tentar sabotar o sobrenatural. Mas quando a gente começa a olhar com a ótica da fé, quando a gente coloca a lente da fé, nada te para, irmão. Porque você tem a certeza no Deus que você serve. Que nem Davi, ele tinha uma certeza que ele tinha uma aliança com Deus vivo. Ah, mas ele venceu todas as batalhas. Mas eu sirvo um que nunca perdeu uma. A fé, irmão, ela não nega a realidade, mas ela cria uma realidade superior. Se puder apagar a luz para mim, por favor, pode apagar. Queria que vocês fechassem os olhos e levantassem as mãos. Eu tinha, desculpa até a correria, tinha muita coisa para liberar aqui para vocês. E eu creio que quando vocês forem para casa, Deus vai liberando através daquilo que eu não consegui liberar aqui para vocês, devido à hora. Mas eu tenho certeza que no caminhar da tua casa, Deus vai liberando palavras sobre a sua vida. Irmão, eu tenho palavra aqui para liberar para você até 11 horas da noite, mas eu não vou fazer isso com você. Eu já vou encerrar por aqui. Levanta suas mãos, feche seus olhos e declare com fé. Repita comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, a partir desta noite, eu decido
Não ficarei somente esperando acontecer algo que é natural, porque eu sei que o Senhor é um Deus do sobrenatural. Pai, a partir desta noite, eu não viverei mais me baseando em algo do natural. Eu não viverei mais me baseando em algo que é terreno, porque eu sei que o sobrenatural é celestial. Repita comigo: não faz sentido eu servir, não faz sentido eu crer em um Deus que é sobrenatural e eu querer viver, e eu querer esperar algo que é sobrenatural. De hoje em diante, eu não sei como vai ser, como vai acontecer, de que maneira irá surgir. Para muitos não vai fazer sentido, muitos não vão entender, mas de uma coisa eu tenho certeza. Declara comigo: tudo que o Senhor falou que iria fazer, todas as promessas que o Senhor já liberou sobre a minha vida, vai acontecer, vai acontecer. Como vai ser? Eu não sei. De que forma irá acontecer? Eu não sei. Eu só sei que será algo sobrenatural, porque o meu Deus é um Deus sobrenatural. E quando me perguntarem, eu irei dizer: eu não sei explicar, porque foi algo sobrenatural. Porque milagre não se explica, milagre se vive. Creia que mesmo que você pareça estar cercado, mesmo parecendo que não vai acontecer, existe um Deus que cuida da tua história. Existe um Deus que cuida daquilo que Ele te prometeu, porque Ele é fiel para cumprir, irmão. Tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. E a palavra vai dizer que nós vai fazer infinitamente mais daquilo que também pedimos e pensamos e imaginamos. Deus não se esqueceu de você. Isaías 49 vai dizer: acaso pode uma mulher se esquecer do seu filho, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu bem? Mas ainda que viesse esquecer dele, todavia eu não me esquecerei de ti. Romanos vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem coisa alguma, nem criatura poderá nos separar do amor de Deus. O salmista vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 121 vai dizer: eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Salmo 62 vai dizer, Salmo 16 vai dizer: eu louvo a Deus, o Senhor, pois Ele é o meu conselheiro, e durante a noite a minha consciência me avisa, eu estou certo de que o Senhor está comigo, e Ele está do meu lado direito, e nada pode me abalar. Salmo 62 vai dizer: somente em Deus eu encontro a paz, e ponho nele a minha fé. Somente Ele é a minha rocha, Ele é o meu protetor, e eu não serei abalado. Eu confio sempre nele, e abro o meu coração para Deus, porque Ele é o meu refúgio. Coloca na tela para mim, para eu fechar com esse texto aqui.
Isaías 41:10. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com minha destra fiel. 11. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendo contigo perecerão. 12. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não acharás. Serão reduzidos a nada, a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Agora, olha o 13. Repita comigo. Porque eu, o Senhor, declara com fé. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Por mais que os seus olhos naturais olhem para a tua direita, por mais que os seus olhos naturais olhem para a esquerda, e parece que você está cercado, que nada vai acontecer, parece que nada vai sair daquela realidade. Mas existe um Deus que te guarda, que sustenta. Você não está sozinho. Ele te guarda, Ele te protege, Ele está contigo. É um Deus que nunca perdeu uma batalha, Ele está contigo, irmão. Ele não te abandonou, Ele te acompanha.